Você já se perguntou o que realmente existe debaixo dos nossos pés? Não estou falando apenas de túneis comuns de metrô ou cabos subterrâneos que levam energia para as cidades. Estou falando de algo muito maior, algo que os governos ao redor do mundo preferem que você nunca descubra. Porque por trás de fachadas comuns, de áreas restritas e de locais que parecem insignificantes, existem instalações subterrâneas tão secretas que a maioria da população sequer imagina que elas existam. Hoje nós vamos explorar esse mundo escondido, um lugar onde se decidem estratégias militares, onde segredos da Guerra Fria ainda permanecem guardados e onde até mesmo a possibilidade de sobrevivência da humanidade em um cenário de catástrofe global pode estar sendo planejada agora mesmo. Então se prepare, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga a superfície tranquila do nosso planeta. Mas antes de mergulhar nessa jornada subterrânea, eu preciso que você faça uma coisa. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, porque isso ajuda a gente a continuar trazendo histórias que normalmente você não veria em lugar nenhum. E já deixa nos comentários. Você acredita que os governos escondem informações da população sobre lugares secretos como esse? Quero saber a sua opinião. Agora, imagine andar em uma cidade grande e, sem saber, estar exatamente em cima de um gigantesco bunker construído décadas atrás, projetado para resistir até mesmo a uma guerra nuclear. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, a União Soviética e várias outras potências estavam obcecados por um possível conflito global. E foi nesse contexto que muitos desses complexos subterrâneos surgiram. Mas aqui está o detalhe que poucos sabem. Muitos desses lugares não foram simplesmente abandonados com o fim da Guerra Fria. Eles foram ampliados, modernizados e até hoje são mantidos fora do alcance da população. O que será que existe lá dentro? Para entender a dimensão disso, pense em algo como uma cidade subterrânea, com túneis intermináveis, áreas de comunicação, refeitórios, dormitórios e até sistemas próprios de ventilação e abastecimento. Esses lugares foram projetados para manter centenas de pessoas vivas por meses, isoladas do mundo exterior. Agora, a pergunta que não quer calar é: se esses lugares não são mais necessários, por que eles ainda existem? O que exatamente está acontecendo lá embaixo? Um dos exemplos mais famosos, mas ainda assim cercado de mistério, é a instalação conhecida como Cheyenne Mountain, nos Estados Unidos. Oficialmente, trata-se de um centro de comando militar construído para resistir a ataques nucleares, mas relatos de ex-funcionários e documentos desclassificados sugerem que o que está ali é muito mais do que isso. Alguns afirmam que o local possui áreas que nunca foram abertas ao público, nem mesmo em visitas guiadas a oficiais autorizados. Áreas que permanecem em completo sigilo até hoje. E isso levanta uma suspeita. Será que esses complexos subterrâneos não estão sendo usados apenas como abrigos, mas como centros de operações secretas que influenciam diretamente no futuro geopolítico do mundo? Agora imagine o seguinte: se os Estados Unidos têm esse tipo de estrutura, você acha que a Rússia, a China e outras potências não teriam algo semelhante? É praticamente certo que sim. E em alguns casos, os relatos são ainda mais assustadores. Há histórias de instalações subterrâneas gigantescas na Rússia, como o misterioso Metro 2, um suposto sistema de metrôs secretos que ligaria prédios do governo diretamente a bunkers ocultos, capazes de abrigar milhares de pessoas em caso de guerra. O mais curioso é que, até hoje, o governo russo nunca confirmou oficialmente sua existência. Mas será mesmo coincidência que tantas testemunhas diferentes afirmem ter visto entradas estranhas, seguranças armados e movimentações que não condizem com simples linhas de metrô? E aqui vem um ponto que aumenta ainda mais o mistério. Se esses lugares são apenas para proteção em caso de guerra, por que eles continuam recebendo manutenção, vigilância e, em alguns casos, até mesmo ampliações em pleno século XXI? Será que existe algo que os governos sabem e que a população não? Será que eles estão se preparando para um evento global que ainda não foi revelado para o resto do mundo? Agora pense comigo. Se um país consegue esconder cidades inteiras debaixo da terra, o que mais pode estar escondendo? A verdade é que, quando se fala em instalações subterrâneas, não estamos apenas tratando de bunkers militares. Existem também locais voltados para armazenamento de documentos confidenciais, como os arquivos secretos da Suécia, construídos em cavernas de granito, ou ainda gigantescos depósitos de sementes e DNA guardados em ambientes subterrâneos, na Noruega. Tudo isso protegido como se fosse um tesouro inestimável, e de certa forma é. Mas por que tanto esforço para esconder isso debaixo da terra e manter a população no escuro sobre sua real função? E se você acha que isso parece conspiratório demais,
Vale lembrar que várias dessas construções são conhecidas, mas apenas parcialmente, ou seja, mostram uma parte para o público e escondem todo o resto. Um exemplo é o famoso Svalbard Global Seed Vault, também chamado de Cofre do Fim do Mundo, que fica enterrado em uma montanha no Ártico. Oficialmente, sua função é guardar sementes para preservar a biodiversidade em caso de catástrofes. Mas a pergunta é: será que essa é a única coisa guardada lá? Ou será que esse cofre é apenas a fachada para algo muito maior e mais secreto? O mais perturbador é pensar que talvez algumas dessas instalações não sejam apenas preventivas, mas já estejam sendo usadas ativamente em projetos que nunca chegarão ao conhecimento da população. Experimentos científicos, avanços tecnológicos, talvez até mesmo testes que poderiam mudar completamente a forma como vivemos. E se for verdade que o que está escondido debaixo da terra é tão grandioso, talvez as maiores decisões do nosso futuro não estejam sendo tomadas em prédios oficiais ou palácios de governo, mas em corredores escuros e silenciosos a dezenas de metros de profundidade. E nesse ponto, eu quero ouvir de você. Você acha que esses complexos subterrâneos realmente existem e escondem segredos que poderiam mudar o mundo? Ou tudo isso é apenas exagero e teoria conspiratória? Deixe a sua opinião nos comentários, porque eu vou ler cada um. E se esse vídeo fez você pensar em tudo que pode estar escondido logo abaixo dos nossos pés, já deixa o like e compartilha com alguém que também ama mistérios como esse, porque ainda tem muita coisa para descobrir. No fim das contas, talvez nunca saibamos toda a verdade sobre esses segredos subterrâneos. Mas uma coisa é certa: se tantos governos gastam bilhões para manter estruturas que o público não pode conhecer, é porque existe algo lá embaixo que não é para todos os olhos. E até que essa verdade venha à tona, tudo o que podemos fazer é continuar questionando, investigando e trazendo à luz aquilo que tentam manter enterrado.